Bom dia. Então eu quero ensinar hoje para você sobre alimentação. Porque algumas pessoas veem que a gente não come alguns tipos de alimentos e sabem que está escrito na Bíblia, mas elas até fazem, mas sem entender o porquê estão fazendo. Então hoje eu quero ensinar sobre isso. Por quê? Porque tudo é espiritual. Diga assim, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Vocês lembram que nós aprendemos alguns cultos passados sobre que o dinheiro é espiritual e sobre que o dinheiro, esse Deus, né, que a Bíblia se refere como um Deus que está competindo o lugar de Deus no nosso coração. Então ele é espiritual. Vamos ler o 13 também. Até aqui tá bom. Aqui vocês já vão conseguir entender aquilo que eu quero explicar. Nós precisamos entender que lei alimentar, ela não foi dada para o homem lá no Monte Sinai quando foi dado os mandamentos. Nós temos que entender que Deus deu a lei alimentar ainda no Jardim do Éden. A partir do momento que existiam muitos alimentos ali, muitos frutos comestíveis, e Deus disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim, porém dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não deverão comer. Então, quando existe uma proibição, isso se chama o quê? Lei. Havia uma regra, havia uma restrição alimentar que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque o alimento, ele também é espiritual. Aquilo que nós comemos pode nos espiritualizar ou pode nos derrubar espiritualmente. Como assim, apóstolo? Por causa do que está escrito aqui. Adão tinha a opção de comer do fruto da árvore da vida e assim ele ficaria o quê? Vivo eternamente. Assim ele ficaria, vamos dizer que ele estaria espiritualizado, ele estaria em comunhão com Deus através daquela fruta e ele permaneceria vivo e permaneceria em comunhão com Deus. Mas a partir do momento que ele escolhesse comer do fruto proibido, daquilo que Deus colocou uma restrição alimentar, aquilo traria sobre ele o quê? Uma queda espiritual, ele ficaria contaminado e ele perderia a presença de Deus. E nós sabemos qual foi a escolha de Adão. Adão escolheu comer do fruto proibido e por causa que ele comeu desse fruto, ele caiu espiritualmente e nós sabemos que toda a humanidade até hoje sofre as consequências da escolha de Adão. Ah, mas apóstolo, mas era sobre obedecer e não obedecer, sim. Mas a lei em questão, o assunto em questão, o objeto em questão era a alimentação. Vocês percebem que muitas pessoas elas têm uma facilidade, ou vamos dizer assim, que é mais fácil elas abandonarem, por exemplo, tem pessoas que elas conseguem abandonar o vício do alcoolismo, o vício do cigarro, o vício da droga, mas muitos cristãos elas usam como argumento a comida. Elas têm uma dificuldade em se libertar da glutonaria, em se libertar dos alimentos que são impuros, porque elas sempre têm um argumento e uma justificativa, né? E elas até tentam trazer versículos bíblicos para tentar justificar os seus desejos. Mas Deus estabeleceu coisas que são puras e coisas que são impuras. Eu vou ler para vocês aqui o que eu escrevi. Eu já expliquei, mas eu vou lendo porque eu não quero deixar escapar nada para vocês entenderem muito bem por quê. Porque todas as vezes que vocês não forem comer algo com entendimento, vocês vão ser questionados. E o problema da maioria do povo crente, cristão, que procura viver a palavra, é que vai sempre ter um perturbado que vai tentar te confrontar usando a palavra, como o diabo fez com Jesus. Sempre tem um perturbado querendo fazer você pecar usando a palavra.
Então você tem que saber se defender. E hoje eu vou usar todos os versículos e vou explicar para vocês, para que vocês tomem uma decisão do que vocês querem ou não querem. Apóstolo, eu sou obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada, volto a dizer. Tá? Eu só vou ensinar porque a nossa obrigação é ensinar vocês a palavra de Deus. Então é isso que eu vou fazer. A lei alimentar, ela não foi dada para o povo judeu no Sinai, mas ela foi dada para a humanidade no Éden. Por quê? O nome Adão, ele vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Então, quando Deus deu uma lei para Adão, Deus deu uma lei para a humanidade. Ou seja, no Éden, Deus entregou a lei alimentar para todos nós. Embora o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal fosse proibido, era possível comê-lo. Ou seja, né, qual que é a questão aqui? Deus proibiu, mas ainda assim o homem poderia decidir entre obedecer ou desobedecer. Ele tinha acesso àquela fruta. Deus disse para ele o quê? Não coma. Mas aquela fruta, ela era possível ser comida. Ela era acessível. Então, a mesma coisa que Deus vai dizer para nós, algumas coisas que não é para nós comer. Mas ainda assim é possível comer. Ainda assim vai ser acessível. Ainda assim vai ser agradável ao paladar, ainda assim vai ser agradável aos olhos, como era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor diz que não era para comer. Mas ele tinha a opção de comer e nós sabemos que ele desobedeceu e ele comeu. E por causa dessa decisão, a morte entrou na humanidade. Existem coisas que nós não devemos comer, embora nós consigamos comer. Comer não é simplesmente comer. Comer é se espiritualizar. Diga, comer é se espiritualizar. Se ele comesse da árvore da vida, esse fruto o espiritualizaria, né, deixaria ele espiritualizado em um nível onde ele não morreria. Aquilo que eu falei antes. Porém, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto traria... O que aquele fruto traria? Deus criou os alimentos com propósitos específicos. Até os alimentos têm propósitos específicos, gente. Todos, tudo tem. Dependendo do tipo de conexão que nós temos ao nos alimentar, isso pode nos elevar espiritualmente e nos rebaixar espiritualmente. No caso de Adão, quando ele optou em comer do fruto proibido, ele caiu espiritualmente. Uma queda tão grande que até hoje a humanidade não conseguiu se reerguer, precisando assim de redenção e de uma retificação a qual ainda não se completou na história da humanidade. Então, porque Adão comeu de um fruto que o derrubou espiritualmente, nós precisamos que Jesus viesse, se sacrificasse, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão e acesso a Deus. Isso é redenção. E retificação ao quê? Nós voltarmos à lei, nós voltarmos à palavra, nós voltarmos à obediência. E isso ainda se completou? Isso já se completou? Não, isso ainda não se completou. Porque tem muitas pessoas que elas até aceitam Jesus, mas elas estão distantes ainda de Jesus. Por quê? Porque elas aceitaram Jesus com uma promessa de palavras, mas a sua vida e a sua conduta, as suas práticas ainda não estão alinhadas em obediência àquilo que Deus espera que o seu povo faça. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos santos. Diga, Deus quer que eu seja santo. Então, para que nós sejamos santos, nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus estabeleceu. Nós não devemos comer apenas por fome ou por necessidade fisiológica. A alimentação também é se espiritualizar. Quando comemos, podemos estar nos espiritualizando ou nos rebaixando no sentido espiritual. Por isso, os judeus, eles não veem o alimento simplesmente como um alimento, mas eles veem a possibilidade que aquele alimento tem de elevá-los espiritualmente. Então, toda vez que um judeu ele vai se alimentar, ele vê uma possibilidade de se espiritualizar, de ser elevado espiritualmente naquele alimento. Deus criou 4 mundos, vamos lá. Deus criou o mundo mineral, né? O reino mineral. Deus criou o reino vegetal, Deus criou o reino animal e Deus criou o reino espiritual. São 4 reinos, certo? Então, nessa visão de que quando nós comemos, nós nos elevamos espiritualmente, os judeus têm uma visão de que quando o animal vai lá, quando o vegetal, vamos começar pelo começo, né? Existe o mineral, o vegetal, o animal e o espiritual. Então, eles creem que quando o vegetal se alimenta do mineral, o vegetal está levando o mineral ao seu nível, a um nível mais alto. Consequentemente, quando o animal come o vegetal, ele eleva o mineral e o vegetal a um nível mais alto. E nós, quando comemos um animal,
Nós elevamos os reinos anteriores a um nível mais alto. Então, assim eles creem que um reino vai sendo elevado pelo outro reino. Então, todas as vezes que nós comemos um animal, nós elevamos os demais reinos. Por quê? Porque tudo é espiritual. Esses tempos atrás, pensando em tudo isso, eu estava analisando. Vocês já perceberam que Jesus nos ensinou que nós devemos santificar o alimento dando graças a Deus? Quando nós vamos comer, nós pegamos o alimento e nós dizemos assim: Senhor, eu te dou graças por esse alimento. Por que que nós damos graça por um alimento? A Bíblia começa lá em Gênesis falando sobre que toda a vida está no sangue. Só que você sabia que o vegetal também tem sangue, é um sangue verde, mas também é sangue. O animal tem um sangue igual, né? Não é igual ao nosso, mas semelhante ao nosso sangue vermelho, certo? E existem outros tipos de sangue que não é o caso agora, mas a Bíblia diz que a alma está no sangue. A vida está no sangue. E a Bíblia diz que o sangue é para o altar e o altar é para o sangue e que de todo o sangue nós iremos prestar contas. Então Deus, ele se importa com toda a vida, inclusive uma vida animal, inclusive uma vida vegetal. E Deus criou essas vidas para quê? Para alimentar, para prover, para abençoar o ser humano. Sim ou não? Porque nós somos abençoados pelos vegetais que comemos, pelas frutas que comemos, somos abençoados pela carne que nós ingerimos. Por quê? Porque isso traz força, isso traz virtude, isso traz vigor. E a questão de elevação é exatamente isso. Quando eu me alimento bem, quando eu como aquilo que Deus me deu para comer, eu tenho força para orar. Eu tenho vontade de me conectar com Deus, eu vou ter disposição para estudar a palavra. Agora vocês já perceberam que quando a gente come alguma coisa que faz mal, a gente fica desanimado, a gente não tem ânimo de orar, a gente não consegue fazer uma batalha espiritual, a gente não consegue se conectar com Deus. Quando a gente come, sei lá, muita gordura, muita doçura, muita coisa pesada. Vocês perceberam que há uma conexão que quando nós comemos bem nos faz bem, quando comemos mal nos faz mal? É nesse sentido. E voltando para o sangue, se Deus valoriza toda a vida e se a vida está no sangue, toda vez que nós sacrificamos um animal para que nós venhamos ter vida através daquele animal, nós temos que fazer o quê? Dar graças a Deus por aquela vida. Então eu entendi, tá? É algo que eu entendi, que toda vez que eu dou graças a Deus por um alimento, eu estou dizendo obrigada, Senhor, porque esse animal morreu, para que eu pudesse ser alimentado, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ficar bem, para que eu pudesse ficar saudável, para que eu pudesse ficar forte. Então eu entendo que em tudo isso é porque Deus valoriza todas as coisas. Então nós, quando comemos o animal da forma certa, quando comemos o alimento da forma certa, nós estamos elevando aquele alimento e aquele alimento está nos elevando espiritualmente. É algo recíproco. Não sei se vocês conseguiram entender essa didática, né? Mas enfim. Então, eu quero falar para vocês sobre os versículos. Então, coloca Gálatas 5:21 para mim, faz favor. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre alimentação. Vamos lá? 1, 2, 3, foi. Glutonarias. Vocês percebem que aqui nessa lista de pecados tem a glutonaria? O que é glutonaria, gente? Glutonaria é aquela pessoa que ela come em excesso, mas também é aquela pessoa que come errado. Opa, agora vocês aprenderam uma nova? Não quer dizer que glutonaria não é só comer demais? Não, glutonaria também é comer errado. Então, todas as vezes que eu como aquilo que vai prejudicar o meu corpo, é glutonaria. Toda vez que eu escolho me encher de refrigerante, me encher de doces, esse alimento é saudável? É para a minha saúde? É para a minha sobrevivência? É o que então? Glutonaria. É prazer puro. Eu estou tomando veneno por prazer, que está matando o meu corpo, matando o meu organismo. Então é glutonaria. Meu Deus, e agora? Não posso mais tomar refri? Não estou falando isso, estou ensinando vocês que decidam. Agora tem um porém.
Tem muitas pessoas que elas vão lá, se entopem de refrigerante, se entopem de doce, se entopem de cafeína, se entopem de um monte de coisa, gordura, sei lá, alimentos impuros que nós vamos entrar daqui a pouco. Aí ela vai desenvolver uma diabetes, ela vai desenvolver um colesterol, ela vai desenvolver problemas, né? Estomacais, gastrite, sei lá o que vai desenvolver ali, intestinais, enfim, vai desenvolver algum problema. E aí, ela nunca cuidou do templo do Espírito Santo, ela nunca cuidou do corpo dela, porque o corpo é meu, faço o que eu quero, mas a Bíblia diz, eu posso até ler o último versículo, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e ele não pertence a vocês? O teu corpo, tu vai ter que prestar contas para ele do que tu fez com ele para Deus, porque ele não é teu, ele pertence ao Senhor. Nós usufruímos dele, mas ele não nos pertence, ele é templo do Espírito Santo. Então a pessoa vai lá e come tudo errado, faz todas essas coisas e ela vai desenvolver doenças. E aí agora ela chega e diz assim: Deus, eu preciso de cura. Me cura. Deus tem que me curar. Mas o que tu fez com o teu corpo? O que tu fez com o que Deus te deu? Você encheu ele de veneno, você encheu ele de coisas que te fazem mal, que vão te adoecer, que vão te matar antes do tempo que Deus determinou para a tua vida. E ainda assim você escolhe viver essa vida e depois espera que Deus faça algo por você. Então você vê como tem uma incoerência aqui. Então se Deus nos deu algo e Ele disse, Zélia, cuide disso, você acha que a obrigação é de Deus ou é nossa? É nossa, Deus nos deu as regras, Deus nos deu a direção. É nossa obrigação cuidarmos do templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar da casa de Deus, por quê? Uma vez eu ouvi um pregador que ele disse assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Deus deu uma mensagem para ele pregar. E Deus deu um veículo para ele levar aquela mensagem. E ele disse assim, que porque ele matou o cavalo, a mensagem não pôde ser entregue. Sabe o que ele fez? Ele se matou com comida, glutonaria, obesidade. E ele morreu antes do tempo. E porque ele morreu antes do tempo, ele não pôde cumprir o ministério que era pregar a palavra. Então ele disse, eu não pude entregar a mensagem porque eu matei o cavalo. O transporte era ele. O meio que Deus queria usar era ele. Ele era o instrumento que Deus queria levar para pregar o evangelho, para manifestar o reino dos céus. Mas ele não pôde porque por causa das suas escolhas, porque ele escolheu comer como Adão, né, do fruto proibido, ele acabou morrendo antes do tempo. Então, é espiritual ou não é espiritual? Claro que é espiritual, tudo é espiritual. Levítico 11 vai falar para nós quais são os alimentos lícitos e quais são os alimentos ilícitos, o que pode e o que não pode comer pela Bíblia, tá? O que Deus determinou. Levítico 11, nós vamos ler do 1 ao 23, aqui já é uma leitura mais compridinha e depois eu vou explicar para vocês. Imundo. Próximo. Imundo. Aqui complicou, né? O porco entrou na lista. Esse vos será? Depois eu vou explicar mais coisa. Vamos lá. Todos
Então aqui tem uma lista sobre animais que são considerados puros e animais que são considerados impuros. Então vocês viram ali que tem até uns animais que são os grilos, ali os gafanhotos que são puros, só que não se sabe que espécie que é, então também não vamos sair comendo grilo, né? Mas poderia. Se não soubesse a espécie, teria um que dava para comer, mas acho que não deve ter muita carne, então nem vamos perder tempo, né? Mas dos animais puros, então, sempre tem duas regrinhas, tá? Dos animais quadrúpedes, tem a regra de que eles têm que ter o quê? O casco fendido. E eles têm que ruminar. Ruminar o que? Eles vão fazer um processo de comer e vai passar ali por alguns estômagos e vai voltar aquele alimento, ele vai recomer ele, enfim, ele vai ficar ruminando. Então, esses animais quadrúpedes têm que ter essas duas características, tem que ruminar e tem que ter o casco fendido. Então, nós podemos comer tranquilamente o gado, ovelha, cabrito. Esses animais nós podemos comer tranquilamente. O que nós não podemos comer é o que? Ele é ruminante, mas ele não tem a fenda, não tem o casco fendido. Por exemplo, tem a lebre, tem o coelho. Esses, então, nós não podemos comer dele. Ou tem, no caso do casco fendido, o porco. Ele tem o casco fendido, tem o camelo também, mas eles não são ruminantes. Então, esses a Bíblia diz que são imundos, que nós não devemos nos alimentar. Então, hoje, vocês já pararam para perceber que a Bíblia diz que nós não devemos comer carne de porco. E está bem específico ali, né? Não comer a carne do porco. Só que vocês perceberam que hoje tem porco em tudo. Tudo tem porco. Eles colocam porco em praticamente tudo. O porco, a produção dele é uma produção mais cara do que a de outros animais, mas a carne do porco é mais barata e mais acessível do que os outros animais. Por quê? Porque é um sistema que quer que o povo consuma esse tipo de alimento. Para quê? Vocês já vão entender o porquê. Próximo versículo vocês vão entender o porquê. Há um sistema das trevas, um sistema da Babilônia que quer que o povo ingira esse tipo de alimento. Então, não é só a carne, porque as pessoas dizem, eu não como carne de porco, mas aí come bacon. O bacon é o que, gente? É porco. Eu não como carne de porco, mas come presunto. O que é o presunto? É carne de porco. O salame, carne de porco. O que é a morcilha, né? Carne de porco. É tudo do porco. O torresminho, vou comer um torresmo. É carne de porco. Tudo isso é carne de porco. Não é só não comer a carne em si. O resto, os derivados do porco também são carne de porco. Com o estudo a gente foi descobrir que até as balinhas finas, gelatina, também era feito de porco. Vocês acreditam? Até isso. Então, eles colocam o porco em muitos alimentos justamente para quê? Por causa daquilo que nós vamos ler daqui a pouco. Para que você fique contaminado. Salsichão, salsicha do cachorro quente, né? Também, tudo isso é porco, gente. Os presunto parma. Eu vou comer uma pizza de presunto parma. É porco. Calabresa, o povo gosta da calabresa. É porco. Vocês percebem como tem muito porco e muita coisa? Por quê? Então tem essa regrinha, tá? Tem que ter casco pendido e tem que ruminar. Fora disso é considerado imundo. Aí nós vamos para os peixes. Os peixes também têm duas regrinhas. Tem que ter barbatana e tem que ter escamas. Aquele que não tem escama e barbatana é considerado imundo. Aqui entra o quê? O camarão, os frutos do mar. Tudo que é fruto do mar entra aqui nos animais imundos. Peixe de couro. Tem vários tipos de peixe que eles são de couro, ele não tem escama. Quais são os exemplos, tu que era pescador? Jundiá, cascudo, tubarão, né? Aqui nós não comemos, mas lá na China eles mandam ver no tubarão. Então esses tipos de animais que são com couro também são considerados impuros. Nós podemos comer salmão, glória a Deus, né? A sardinha, glória a Deus, podemos comer porque tem escama e tem barbatana. Traíra dá para comer também. Tilápia, glória a Deus pela tilápia, podemos comer tilápia. Então, assim a gente faz
A análise é o quê? Tem que ter escama e tem que ter barbatana. Fora disso é imundo. E aí nós vamos para as aves. Quais são as aves puras? As aves domésticas. Todas as aves domésticas, a codorna, a galinha, que são as aves domésticas, essas nós podemos nos alimentar. E aquelas que são selvagens, essas aí, gente, não pode nos alimentar. Então, ele tem uma lista enorme, né? Que vai falar de pelicano, vai falar da garça, vai falar da coruja, vai falar do corvo. Então, também é tudo isso que não é doméstico, a gente também não deve comer, porque é considerado impuro. Entenderam? Então aqui tem uma lista do que é puro e daquilo que é impuro. Deus já colocou a listinha ali para nós. E lembra, tudo isso começou lá no Gênesis. Depois eu vou mostrar para vocês mais. Vamos lá. Levítico 20, 25 e 26. Vamos ler por que tem tanto porco nas comidas. Agora vocês vão entender. Levítico 20, 25 e 26. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi. 26. Deus diz que nós temos que ser santos. Agora volta no 25. Ele diz o quê? Que nós não devemos comer dos animais impuros. Nós temos que fazer separação do que é limpo e do que é imundo. Para quê? Para que as nossas almas não sejam abomináveis por causa daquilo que nós comemos. Deus está dizendo que se você comer algo que Deus diz que é imundo, a tua alma se torna imunda como aquilo que você come. Deus está dizendo que se nós comemos um alimento impuro, a nossa alma é contaminada por aquilo que nós comemos. Por que Deus diz que nós não devemos comer? Gente, faça uma experiência. Quem come, faça uma experiência. Uma pessoa que ela come esses alimentos, volta para aquilo que eu comecei na introdução. Ela não tem vontade de orar. Ela não tem vontade de ter comunhão com Deus. Ela é uma pessoa que ela não estuda a palavra. Ela não tem vontade para essas coisas, porque a alma dela está contaminada com impurezas. Mas eu não estou pecando, apóstolo, eu não estou adulterando, fornicando, roubando, mentindo, mas tu está contaminando a tua alma com aquilo que você come. E isso faz com que você não tenha essa comunhão, essa intimidade com Deus como Ele gostaria que você tivesse. Então Ele diz, até na tua alimentação seja santo. Para quê? Porque quanto mais santo você for, mais comunhão, mais presença de Deus você terá. Mais fome e sede da presença dEle você terá. Entenderam o porquê? Por que o sistema tem colocado tanto porco, tanto fruto do mar, tanto dessas coisas no prato do povo, nas mesas das famílias? Para que as pessoas se tornem imundas e contaminadas. A alma delas se torne contaminada para que elas não consigam acessar Deus. Você fizer uma experiência, você vai ver que você vai ter mais facilidade para entender a palavra. Tem muitas pessoas que elas ouvem pregação, ouvem palavra, mas elas não conseguem entender. Então, se você vai começar a entender melhor a pregação, vai começar a entender melhor a palavra. Você vai começar a orar e sentir a presença de Deus com mais facilidade. Então, isso faz parte do combo. Isso também é espiritual. Entenderam? Agora vocês estão tudo em choque, né? A obra de Jesus para perdão de pecados, ela não invalida as nossas obrigações morais. Jesus subiu na cruz e agora Jesus acabou com a lei. Agora isso já não existe, isso é coisa do passado. Escuta, Jesus subiu na cruz para cumprir uma lei, uma específica, tá? Mas a lei moral, ela não foi abolida. A lei moral nós precisamos continuar praticando. Isaías 66, 17. Vamos ver o que está escrito. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos. Então Isaías está falando o que aqui?
Não adianta as pessoas quererem se santificar, quererem se purificar, indo para o jardim do templo, ou seja, indo para a casa de Deus, indo lá querer fazer ofertas, sacrifícios, mas ainda assim continuam comendo carne de porco, continuam comendo abominação, continuam comendo rato, e esses serão consumidos, a Bíblia está dizendo. Então não adianta eu querer fazer todo um ritual certo, mas ainda assim estar me contaminando. Gênesis 9, 1 ao 5. Vamos entender como que a gente sabe quais alimentos são puros ou impuros. Mas Levítico 11 foi dado no Monte Sinai. Então isso foi dado para o povo ali, e então antes não existia essa regra. Sim, a regra do alimento puro e impuro sempre existiu. Mostrei para vocês desde a árvore. Existiu uma árvore pura e existiu uma árvore impura. Começou em Gênesis uma regra para a humanidade, uma lei alimentar. Agora, como que... mas aí o povo, a humanidade, como que eles iam saber antes de Moisés? Então eles comiam todos os animais. Foi liberado comer animal depois do dilúvio. Antes do dilúvio não se comia animais, se comia frutos e vegetais. Pós-dilúvio, o ser humano foi autorizado por Deus a se alimentar de animais. Pós-dilúvio. E a partir do momento que o povo foi autorizado a comer animais, Deus já deu as regras ali. Desde Gênesis eles sabiam o que era puro e o que era impuro. E nós vamos ver isso aqui, ó. Gênesis 9, nós vamos ler do 1 ao 5. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Então aqui em Gênesis, Deus, vai determinar uma regra que nós não devemos nos alimentar do sangue. Então, como assim nos alimentar do sangue, apóstola? Vocês conhecem vários alimentos. Tem um, acho que é a morcilha, que é feita de quê? Nós podemos comer? Está escrito aqui que nós não podemos ingerir sangue. Existe um outro tipo de alimento que é um frango, e depois é usado o próprio sangue do frango para colocar no molho, para fazer o molho, desse frango. Isso também nós não podemos ingerir porque é sangue. Tem uma regra que o animal, quando nós vamos sacrificar ele, cortar o pescoço dele para quê? Para que o sangue saia. Então quando você vai lá, tem o pessoal da colônia, vai matar um frango, tem que corta a cabeça do frango fora para que o sangue saia. Por quê? Porque Deus diz que não posso matar sufocado. Por quê? Porque o sangue vai ficar impregnado na carne. E isso também é imundo. Então nos animais que são puros, também eles precisam ser sacrificados da forma correta, para que o sangue possa sair, para que nós não venhamos ingerir desse sangue, e também não vamos fazer comida com o sangue, ou beber do sangue, comer do sangue, Também aqui tem a regra do sangue também, certo? Agora eu vou ler e depois eu explico. Tá? Porque Deus determinou quais animais eram puros e quais eram impuros em Gênesis, tá? Então assim, nós vimos aqui que Deus determinou a ingestão de carne, depois, do dilúvio, Deus vai autorizar o povo a comer da carne. Mas a pergunta, que foi o que eu falei antes para vocês, como que Noé sabia então quais animais eram puros e quais animais eram impuros? O que ele podia e o que ele não podia comer? Gênesis 7, 1 e 2, nós vamos entender isso. Então, pós-dilúvio, agora eles podem comer animal, certo? Deus disse que eles podem comer, só não era para comer do sangue, certo? Mas Deus falou alguma coisa aqui sobre os animais, que tipo de animal? Deus não falou aqui onde nós lemos, mas como que Noé sabia? Como que o povo sabia que animal era puro e que animal era impuro? Gênesis 7, 1 e 2, vamos ver?
Vocês entendem a regra para entrar na arca aqui? Deus disse para Noé, olha, os puros vão entrar 14 animais, 7 casais, 14 animais. Já dos impuros vai entrar só um casal, somente 2 animais para que não houvesse a extinção daquela espécie. Noé já sabia quais animais eram puros e quais eram impuros, porque ele colocou eles dentro da arca. Então, desde o Éden, eles sabem, Deus falou que era puro e Deus falou que era impuro. Eu imagino que quando Deus foi lá e falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já falou de tudo. Ó, esse animal é puro, esse animal é impuro, essa comida aqui é boa, essa comida aqui não é boa. Ele já explicou tudo para o homem, para a humanidade, para Adão, certo? Então aqui nós vamos ver o quê? Que houve uma distinção, que ela foi crucial também para manter a sobrevivência, porque, vamos lá, se saem os animais, saiu um casalzinho de porco, Noé matasse o porquinho, ou tanto só o macho quanto só a fêmea, teria extinguido, não existiria mais essa espécie. Então nós vimos que Noé sabia o que era puro e o que era impuro, e Noé se alimentou daquilo que era puro. E geração pós geração, o povo, os filhos, os descendentes sabiam o que era possível comer e o que era impuro, certo? Então, está bem claro que Deus sempre estabeleceu desde o princípio o que era lícito e o que era ilícito. E nós vemos que o povo de Deus, Adão, os seus filhos, até a geração de Noé e os seus filhos, nós vamos ver que eles sempre comeram aquilo que era lícito, aquilo que era puro, certo? Sem dúvidas até aqui, né? Agora nós vamos usar alguns textos que eu quero ler para vocês para explicar. Por quê? Porque tem muitos textos que eles são usados fora do contexto e isso pode virar um pretexto para as pessoas errarem, né? E tem muitas pessoas que fazem isso, tiram um texto do contexto dele e fazem ali uma salada de fruta para quê? Para fazer as coisas erradas, aquilo que Deus disse que não é para fazer. Então nós vamos ver alguns textos para nós estudar e vocês entenderem melhor. Vamos começar em 2 Pedro, o capítulo 3, versículo 15 ao 17, que o apóstolo Pedro ele vai falar algo aqui bem interessante a respeito de alguns ensinos. Vamos lá. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, ele está dizendo, falando do que Paulo escreve, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele está dizendo, olha, o apóstolo Paulo, ele escreve conforme a sabedoria que Deus lhe deu, mas as cartas dele, as epístolas dele são difíceis de entender. Aquilo que ele fala é de uma difícil compreensão. E por causa disso, os indoutos e os inconstantes torcem o que ele escreve e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 17. O que ele está dizendo aqui? Pedro está fazendo um alerta à igreja, ele está dizendo, olha, tomem cuidado com essa distorção da doutrina, essa distorção da lei, a distorção da palavra, porque estão usando as cartas de Paulo para distorcer a verdade de Deus. Porque por causa que a forma que Paulo ensinava era uma forma mais douta, né? Então era de difícil entendimento, era difícil compreender o que ele escrevia. E por causa disso tinha muitas pessoas aproveitadoras tentando bagunçar os ensinos e corromper a lei para fazer a igreja de Cristo pecar. E hoje é diferente? Não. Vocês podem ver que vários assuntos polêmicos eles vão aonde? Usar as cartas de Paulo. E nós vamos ler algumas delas aqui. Então, lembra que eu falei antes para vocês que Jesus veio para cumprir uma lei, mas existem outras que Jesus não cumpriu, que é a nossa obrigação cumprir? Então, a Torá, a lei de Deus, a palavra, ela é dividida em 4 vertentes. Uma é a lei moral, outra é a lei cerimonial, outra é a lei sacerdotal e outra é a lei civil. São 4 vertentes que a Torá é dividida. São 4 leis específicas e assim também é numa Constituição. Então, vamos lá. Primeira, a lei moral. O que é a lei moral?
A lei moral, ela se baseia nos 10 mandamentos, na alimentação e nas festas bíblicas. Então, quando nós falar dentro da Bíblia em lei moral, nós estamos falando no cumprimento dos 10 mandamentos, estamos falando no cumprimento das festas bíblicas e nós estamos falando no cumprimento da lei alimentar. Entenderam o que é a lei moral? 10 mandamentos, alimentação e as festas bíblicas, certo? Isso é a lei moral. Aí tem a lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? A lei cerimonial, ela estabelecia as regras detalhadas sobre como os sacrifícios de animais deveriam ser realizados, quem poderia realizar esses sacrifícios e em que ocasião esses sacrifícios tinham que ser feitos. Então, a lei cerimonial era tudo aquilo que envolvia sacrifício de animais, derramamento de sangue. Entenderam? Essa era uma lei cerimonial. A lei sacerdotal falava a respeito de quê? Elas eram dirigidas aos sacerdotes. Então, a lei sacerdotal era dirigida especificamente direcionada aos sacerdotes. E estabeleciam as funções dos sacerdotes, os rituais que eles precisavam cumprir, as responsabilidades no contexto do culto a Deus, ou seja, quem estava autorizado a fazer os sacrifícios. Então, a lei sacerdotal era direcionada ao sacerdote e à obrigação que eles tinham quanto ao templo, quanto aos sacrifícios. A lei civil é a lei que estabelece os direitos e deveres dos indivíduos em suas relações mútuas. Então, entre pessoas, né? Convivência. E seja no âmbito pessoal, familiar ou comercial. Isso inclui leis sobre posses, sobre herança, sobre transferência de bens, buscando garantir a justiça e a ordem na distribuição de recursos. Assim como, né, nós temos também no nosso país, na nossa Constituição, também existe a lei civil, existe a lei penal, existem vários tipos de leis, certo? Então, lei de trânsito, existem várias leis. Então, da mesma forma, a Torá também existe, né, essas 4 leis. Então, a lei moral, como nós vimos, ela se refere aos 10 mandamentos. Já a lei cerimonial, ela inclui os rituais e sacrifícios do Antigo Testamento. Lembrando que a lei, ela não é um mérito para a salvação, tá? Nós não somos salvos porque praticamos a lei, nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Porém, quando nós somos salvos, nós fazemos o quê? Nos alinhamos a Deus, nos alinhamos à palavra, vamos buscar a santificação, buscar cumprir a lei. Não somos salvos por ela, mas quando somos uma vez salvos, praticamos ela, certo? Então, a lei, ela não é um mérito para a salvação, mas ela serve para instrução, diga instrução, direção e proteção. Então, essa é a função da lei na nossa vida, nos instruir, nos direcionar e nos proteger, certo? Então, devido à nossa incapacidade de seguir a lei moral, porque a gente não seguiu os 10 mandamentos, não seguiu a lei alimentar, porque a gente não seguiu as festas bíblicas, a gente não seguiu essa lei moral, por causa da nossa carne pecaminosa, então nós recebemos a lei cerimonial, que é a lei dos sacrifícios. Então, Jesus, ele vem, ele aperfeiçoa e ele cumpre essa lei, como nós vemos em Hebreus 9, do 25 ao 28. Então, por causa que o povo tinha uma tendência a transgredir a lei moral, que era a lei do que o povo deveria cumprir, que era o mandamento de Deus, o povo conseguia cumprir? Não conseguia. Então, porque o povo não conseguia cumprir e ainda hoje nós transgredimos muito dessa lei moral, precisou de quê? De um sacrifício. Precisou que Jesus viesse, se sacrificasse uma única vez para apagar todos os pecados daqueles que se convertem, daqueles que o recebem. Então, Jesus cumpriu qual lei aqui? Cerimonial. Jesus não cumpriu lei moral aqui. Jesus veio para abolir, para cumprir a lei cerimonial. Depois de Jesus, precisa ainda sacrifício de animais para pagar pecados? Não, isso nós vemos aqui, ó. Hebreus 9, 25 ao 28. Ele também não se ofereceu muitas vezes como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Pode passar. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam.
Então, Jesus veio e cumpriu a lei cerimonial. Hoje nós não precisamos mais sacrificar boi, sacrificar ovelha, não precisamos mais derramar sangue de animais. Para quê? Para cobrir pecados. Por quê? Porque Jesus veio e cumpriu com o seu sacrifício, com o seu sangue, de uma vez por todas, a lei cerimonial. Ele foi o sacrifício perfeito e único, só ali encerra-se o sacrifício. Então Jesus veio e ele cumpre a lei moral. Hoje não precisamos mais cumprir essa lei, porque Jesus cumpriu, nós cremos em Jesus, submetemos a Jesus. Mas existem os outros tipos de lei. Existe a lei sacerdotal, existe a lei moral, existe a lei civil. Depois que Jesus veio, a lei civil foi abolida. Agora as pessoas podem sair se matando. Agora não precisa mais ter ordem. Não precisa mais seguir as leis de trânsito. Não precisa mais seguir... Não, Jesus não aboliu toda a lei. Jesus aboliu a lei cerimonial. Ele cumpriu essa lei. Mas a lei moral, nós precisamos ainda praticar. Lembra qual é? Os mandamentos. Lembra que as festas, lembra a alimentação, a lei moral nós ainda precisamos cumprir. Hoje não é mais necessário sacrifício para perdão de pecados. Isso não significa que a lei perdeu a sua importância. Pelo contrário, Jesus afirma isso em Mateus 5, 17 e 20. Ele diz ali, ele mesmo praticou a lei e que nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus para entrarmos no reino dos céus. Ele também diz que quem cumpre e ensina os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Olha, Jesus mesmo fala isso. Vamos ler. Não penseis que eu vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para... Jesus praticou toda a lei. Toda a lei ele praticou. A moral, ele praticou. A cerimonial, ele praticou todas as leis. Jesus praticou. Vamos lá. Com toda certeza eu vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Então ele está dizendo assim, até que os céus e terra não passem, não vai ser omitido nada da lei. Por quê? Porque a lei foi o que fundamentou o mundo. Deus fundamentou o mundo através da lei. A lei é a estrutura, a lei é a base, a lei veio no Gênesis. A lei veio para Adão, a lei foi dada para a humanidade, não foi dada para o povo judeu, foi dada para a humanidade no Gênesis, no Éden. Então, se a lei desaparece, o mundo, ele desaparece. Ele é muito claro, ele diz, olha, eu vos afirmo que até que os céus e a terra passem nenhum i, ou seja, os céus e a terra existem, então a lei permanece. Os céus e a terra estão estruturados sobre a lei. Então, se nós removermos a lei, o mundo simplesmente não existirá mais. Deu para entender? Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Olha que interessante. Para que nós cumprimos a lei, então? Para que nós cumprimos a lei? Para sermos grandes no reino dos céus. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça, pela obra de Jesus, pela fé em Cristo. Mas nós nos tornamos grandes no reino dos céus quando nós somos praticantes da lei. Isso nos torna grandes ou isso nos torna os menores do reino dos céus. Entenderam? Próximo versículo. Porque vos digo que se a vossa justiça... O que é a justiça? A prática da lei. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus? Não eram os praticantes da lei? E Jesus está dizendo que nossa justiça tem que exceder a deles. Ele está dizendo que nós devemos praticar a lei, mas não só como um ritual. Por que ele diz exceder? Nós temos que praticar no amor, nós temos que praticar na graça, nós temos que praticar na humildade, mas nós temos que praticar aquilo que Deus determinou que nós pratiquemos. Nós temos que exceder os fariseus e os escribas. Entenderam? Ou seja, nós precisamos sim cumprir a lei moral.